Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Ser Artista Podcast no nosso canal do YouTube e na sua TV conectada, TV Samsung, né, no canal WePlay. A minha convidada de hoje é minha grande amiga e uma das maiores diretoras de elenco do Brasil, Cibele Santa Cruz. Muito feliz de estar aqui. Eu também estou feliz. Obrigada pelo convite. Uma honra. Cibele, para quem não sabe, o meu livro Ser Artista, que é oriundo desse podcast, há 5 anos entre os 100 mais da Amazon, e a Cibele também está nesse livro, o que me engrandece muito, que me deixa muito honrado. Cibele, muitos me pediram diretores de elenco aqui no programa. Até hoje eu não tinha colocado e fiz questão de começar com você. E eu acho que você está vindo num momento muito bom, porque é um momento de celebração, porque o Oscar criou a categoria de direção de elenco. Exatamente. E aí, muita gente pergunta assim, gente, mas como é que foi essa transição de produtor de elenco para diretor de elenco? Onde mudou a nomenclatura? Quem mudou? Como isso mudou? Isso começou lá, na verdade, gente, quando eu virei produtora de elenco, que era a nomenclatura, quando eu fui tirar a primeira carteirinha, era eu e o Rui Brito, que era que foi meu sócio, que eu fui assistente, depois virei sócia. E a gente, quando foi tirar, a gente tinha uma carteirinha de assistente de produção. E aí eu não conseguia conceber por que eu tinha e não tinha a categoria de produtor de elenco, que era a nomenclatura que se usava na época. E aí eu falei que eu não queria. Eu queria a nomenclatura de produtor de elenco, que era a minha função e que isso estava no mundo inteiro. E daí a gente entrou com um pedido junto ao sindicato do Rio de Janeiro, do audiovisual, né, que é o STIC. E a gente fez uma defesa para poder existir a nomenclatura produtor de elenco e eu ter o meu registro de produtor de elenco e não de produção. Demoramos, 3, 4 anos nessa batalha e aí saiu. Então, eu e mais 7 pessoas, eu, Rui, mais 7 e 5 pessoas, conseguimos tirar o registro na carteira. Minha carteira de trabalho tem lá produtora de elenco. Ah, que ótimo. Porém, essa nomenclatura deixou de existir, ninguém sabe muito explicar o porquê, então essas pessoas que tinham essa nomenclatura na carteira de trabalho não tinham mais. E agora, a partir de 2020, surgiu a Associação de Diretores de Elenco. Na verdade, é uma associação dos produtores de elenco, que era Rio, São Paulo e todo o Brasil, para a gente poder meio que fazer uma colocação da profissão de uma forma única. E aí eu fui chamada pela Litose, que me convidou para eu fazer parte. Era mais gente de São Paulo, entramos eu, Marcelo, entramos algumas pessoas do Rio nessas reuniões, começaram em março, abril de 2020. E a gente demorou um ano para poder formatar a associação, que é a DEA, que é Diretores de Elenco Associados. E nesse encontro, né, de todos e todas, a gente foi votado se seria diretor de elenco ou produtor de elenco. Eu tinha feito um filme americano, que era o Kickbox, que eu fiz como assistente. Foi meu primeiro filme na área da produção de elenco, que virou agora a direção de elenco, que eu era assistente da Isabel Diegues. E lá estava como assistente de produtor de elenco. Quando eu fui fazer o Crepúsculo, a casting director que veio me questionar por que era casting producer, porque isso não se usava. Então, que ela queria que eu colocasse que era diretora de elenco no Brasil.
E eu falei, cara, mas aqui no Brasil a gente usa produtor de elenco. Então, assim, mas fique à vontade, porque é uma nomenclatura que inclusive está em discussão. Sim. E aí, por conta disso, com a entrada dos streams, se fez necessário a gente ter um IMDb único, que não é, casting producer, porque não se usa lá, Sim. e ter produtor de elenco. Isso começa a confundir, porque o produtor eles não conseguem como... Lá é Director Cast? Casting Director. E tinha essa questão, porque no Brasil, né, o nome diretor de elenco poderia ser confundido com uma pessoa que dirigisse o elenco. Mas eu acho que tudo é um aprendizado. Então, assim, que nem tem um diretor de fotografia, ele não dirige a fotografia, né? Ele não vai lá e dirige. Sim. Ele concebe o conceito da fotografia, as cores que vai usar, os enquadramentos, não sei o quê. Você tem um diretor de arte, ele não vai dirigir o objeto, mas ele vai conceituar o objeto, Perfeito. a paleta, não sei o quê. Então, o diretor de elenco, a gente... né, divulgar que não é que dirige o elenco, mas que concebe o elenco, conceitua aquele elenco. Os talentos que vão estar naquela obra, para meio que serem talentos que confluam com uma certa tranquilidade, com o mesmo linguajar. Então, assim, é muito nisso, a gente conceituar o elenco que vai estar na tela e, obviamente, que os diretores escolhem dentro daquelas opções que a gente apresenta. Então, mas para não ficar um desconforto, a gente, para algum diretor que achasse que poderia confundir, como se a gente fosse o diretor de elenco, a gente tem duas nomenclaturas. Ou você assina como diretor de elenco ou elenco por, que é condizente com o casting by americano. Então, são duas formas de você, que a gente aprovou na associação, foi feita uma aprovação, uma votação, e a maioria quis ser o diretor de elenco. E aí a gente colocou essa nomenclatura. Ou é diretor de elenco ou é elenco por, que se refere ao casting by e o casting lindo director. também. É bonito. Essa nova premiação do Oscar, eu acho que ela dá um embasamento muito bonito para a carreira, né? Um reconhecimento muito grande, né? Porque eu acho que vocês, às vezes, ficavam no anonimato demais, os méritos iam para outros profissionais e as pessoas sabem que quem trabalha nisso, como a gente, sabe que o processo de escolha é muito desgastante. Né? Vocês têm que ter um olhar específico, você tem que ir ao teatro, você tem que ter toda uma dedicação. E aí começa a minha sucessão de perguntas para você. O diretor de elenco, quando você vai para uma produção, você normalmente é escolhido pelo produtor ou pelo diretor? Na maioria das vezes pelo diretor. Pelo diretor. Você vira um voto de confiança do diretor. Na maioria das vezes, sim. A não ser, por exemplo, eu não conheço aquele diretor e o produtor me conhece, viu algum trabalho meu, achou interessante e me convida para fazer parte, eu começo a conhecer. O diretor te dá autonomia absoluta de você apresentar quem você quiser? Depende do diretor. Na maioria das vezes? Na maioria das vezes, sim. Você tem a liberdade. Na maioria das vezes, sim. E o poder de decisão na hora da escolha? É sempre o diretor. Você não tem nenhum peso na escolha? Não, tem a minha opinião, que eu vou dizer quais Se são ele te solicita. Não, geralmente a gente apresenta. Eu digo quais são as opções que eu acho mais legais, que foram melhores nos testes ou nos self-tapes. Então, assim, óbvio que o diretor, se ele me contratou, ele contratou o meu olhar. Então, é óbvio que a minha opinião vai ter um peso, mas a decisão final é sempre do diretor. Ou do stream, ou do produtor, ou de quem tem a palavra mais forte. Porque às vezes pode ser um diretor contratado, que é um projeto do produtor, ou do roteirista, ou do próprio stream, ou da própria... da pessoa que está responsável por aquele projeto, né? Que concebeu o projeto. Mas na maioria das vezes o diretor, porque ele que vai dirigir, ele que vai ter a troca com o ator no set, né? Depois que você faz a escolha dos nomes, né? Que hoje está muito automatizado, né? Você usa através do teu site, o CBS Santa Cruz. Não só. Não, você usa o elenco também? Eu uso elenco na rede, que é o meu cadastro online, que é totalmente online e gratuito, não tem nenhuma... mensalidade. Nada. E eu uso o OPA também. Ah, você usa o OPA também? Eu uso o OPA também e uso as pesquisas que eu vou a teatro. Eu faço pesquisa pública, eu lanço, se eu quero um perfil específico, eu coloco nas redes sociais, divulgo para poder vir, que são pessoas que não me conheciam, mas sempre tem um ator que indica outro, que fala, tem uma amiga minha, enfim. E daí que eu faço as seleções. Então, a gente fez uma agora, a gente recebeu, sei lá, 3.000 e-mails que a gente... para poder... Está muito mais democratizado, né? As pessoas realmente agora, acho que elas têm mais uma chance real de chegar em alguém importante para a escalação, você não acha? Eu acho que o self-tape foi a forma mais democrática que a gente pôde ter
para ter os talentos diversos e de várias regiões, não só ficar no eixo Rio-São Paulo e evitar um pouco esse êxodo que acontecia. Eu sou pernambucana, sou de Recife, então eu era atriz, eu vim para o Rio porque o mercado Rio-São Paulo era o mercado mais forte. A gente não tinha audiovisual potente em Pernambuco. Na minha época, quando eu saí de lá. Eu cheguei a fazer algumas coisas, alguns curtas, alguns vídeos, mas a maior força era realmente Rio-São Paulo. Então, eu acho que o self-tape, você pode fazer um self-tape, você não precisa vir presencialmente fazer o teste, ou você pode fazer o self-tape e enviar. Se você passar, você vir para fazer o trabalho e voltar para sua casa. Isso mudou completamente a estrutura, né, de escalação. Eu acho que isso foi mais democrático mesmo, não ficar concentrado no eixo Rio-São Paulo e a gente pluralizar as prosódias desse país que é continental. Porque se você, às vezes, senta numa mesa no Rio de Janeiro, você pede para alguém levantar a mão, quem é do Rio, não tem ninguém. Porque tem muita gente, né, que veio de fora e escolheu o Rio para morar. Eu morei no Rio até os 6 anos, fui para Recife e voltei com 18 para cá. Você tem um cuidado, que eu sei que eu já passei isso com você, sempre. Se você não gosta do teste, você liga para a Fernanda e fala, Fernanda, vamos refazer. Você tem sempre um olhar muito cuidadoso naquilo que você solicita, que eu acho muito bom. A gente fica muito confiante, passando por você, que você não vai deixar aquilo de uma maneira errada. E eu acredito que você faça isso com todos os testes que você vê, né? Agora, depois que você solicita o nome, acontece de você ver o teste e falar, esse ator não era o que eu pensava e não passar? Você faz essa triagem ou não? Faço. Essa questão que você falou de refazer o self-tape, isso é uma dica que eu falo para todos os atores que estão assistindo a gente, que é, se você tem um prazo de mandar até uma sexta-feira de manhã, mande na quinta à noite. Porque dá tempo do diretor de elenco ver o seu teste e se achar que você foi para um tom que é distante, não que esteja errado, mas distante do que o diretor deseja, dá tempo da gente pedir para refazer. Se você mandar no último horário, não vai dar, você só não vai ser apresentado. E maravilhoso você fazer esse comentário, eu vou fazer um outro. Você me diz se eu estou certo ou se eu estou errado, se isso acontece ou não. Por exemplo, você pede um teste para sexta-feira e a pessoa entrega na terça e o teste é muito bom. Já aconteceu, você fala assim, é esse, esquece os outros? Não. Não. Então, entregar muito cedo não interfere na decisão. Não. Tá. Interfere na só questão... no tempo de refazer. No tempo de refazer. Okay. Não acho justo a pessoa ter perdido um tempo, ter sido convocada, você solicitar um teste, a pessoa fazer e já mandar então, uma coisa que já foi... todos vão. Não, todos não vão. Eu vou selecionar quem é que vai ser apresentado. Você faz essa triagem. Tá. Não é todo mundo que manda o self-tape que vai ser apresentado. Quem decide quem vai apresentar sou eu. Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho junto com o Júnior Prado, que atualmente divide as direções de elenco comigo, a gente decide juntos quem são os que a gente vai enviar e quem são os que a gente não vai enviar. Porque não fizeram um bom self-tape. E o self-tape, quando você manda, é muito importante que o ator leia o que você está pedindo e faça exatamente, né, Sueli? Fala sobre isso, porque eu sei que tem gente que apresenta uma criação própria. E isso é um problema que eu já passei por isso. Eu acho assim, tem duas coisas. A gente, por exemplo, eu e o Júnior demos um curso ano passado. Júnior é teu sócio, né? Na direção de elenco. A gente fez um curso que era workshop, um processo criativo, totalmente digital. E aí a gente falou, vamos fazer, já que é para você aprender a fazer um self-tape, o curso era no sábado, online, e aí a gente falou, na sexta-feira a gente vai pedir um self-tape. Na quinta-feira a gente vai pedir um self-tape. Vocês vão descobrir na hora o que é. E vocês têm que mandar até a sexta-noite, para dar tempo da gente ver e falar no sábado. Então a gente mandou. Então mandamos o self-tape com a descrição do personagem, com o perfil de personagem, coisas muito genéricas, nada muito grande por causa do tempo, para a gente ver o olhar atento. Aí, por exemplo, um dos atores que estava fazendo o curso, e eu falei, eu só vou mostrar, a gente só vai mostrar e vai falar sobre, que nem fosse um self-tape valendo, sobre os testes que foram realizados dentro do que foi pedido. Então, se chegou fora do horário, não vai ser visto. Se chegou totalmente errado, não vai ser comentado, mesmo sendo um curso. Porque isso faz parte do processo do self-tape. Se você quer fazer um curso para experimentar o self-tape, a gente vai dizer por que você não vai ser visto. Mas a gente não vai avaliar, que nem você não seria avaliado se fosse. E é muito interessante, assim, porque muitos mandaram
ficaram desesperados ligando para assistente da gente, pedindo para ganhar prazo, não sei o quê. Aí a nossa assistente abriu o prazo até às 10 da manhã, porque o curso era só às 3 da tarde. E aí, quando os últimos que mandaram que a gente foi ver, tinha um que era assim, exemplo, eu não vou me lembrar agora exatamente o que era, mas era uma cena que acho que era um médico e uma enfermeira na cena. E o pedido era para você fazer um self-tape pro médico. Né? Médico, enfermeiro, uma médica, uma enfermeira, enfim. E aí a pessoa fez o do enfermeiro. Errou a escolha. Não leu. Não leu. Tava lá, self-tape personagem para errado. médico. Perfil do médico, não sei o que. Não. Você faz um enfermeiro, você não leu o enunciado. Começou por aí. Então, é o primeiro erro. A ânsia é tão grande, ou você achou que o personagem do outro era mais interessante, e você comete um erro desse, e você vai acontecer o quê? Você vai perder um tempo, você não vai. Por quê? Porque você não leu o que foi pedido. E a outra personagem ideal que ele grave a réplica ele mesmo, na voz? Ou você acha que ele pode botar alguém que não aparecendo? O que é o ideal? Ele pode colocar sempre a réplica do lado de fora, nunca dentro. Nunca dentro. Tem pessoas muito generosas que falam, ai, mas pô, meu amigo ajudou. Então, que ótimo. Faz você... Você pode até depois fazer, ele não vai poder fazer porque ele tem que assinar NDA. Sim. Tem projetos que você tem. Quando é projetos que não tem, né, o NDA... Quem não sabe, NDA é o termo de confidencialidade. Que você não tenha, você pode pedir, inverte, você fala, esse velho, a pessoa tem o mesmo perfil ali, eu mandei para poder, ele fez comigo e eu fiz com ele. Isso te incomoda? Não me incomoda, mas é uma coisa que se eu olho, vejo que não tem a ver, eu já nem presto atenção. Tá. Né? Mas, às vezes, você não precisa ser tão generoso, porque se a réplica é muito boa, aconteceu já de eu ligar para uma atriz e falar, quem deu a réplica para você? Olha. E a pessoa falou, por quê? Eu falei, adorei. Qual a idade que tem? Qual é o perfil? Você me manda o nome, me manda o contato para poder... Porque eu adorei a réplica. E pedi para a pessoa fazer, valendo, às vezes, não para aquele personagem, mas não estava aparecendo, outro. você escutou só a voz? Não, só a voz. Só a voz. E às vezes não é nem para o mesmo personagem, eu encaixo em outro, porque eu vi e falei, nossa, que idade terá essa pessoa, não sei o que, qual é a cara, qual é o visual que ela tem. E às vezes pedir para um outro e a pessoa passar, e a pessoa que fez o primeiro teste não passar. A réplica ter valido. Então, assim, não precisa você mandar. Se a pessoa fizer uma boa réplica, a gente achar que a réplica é muito interessante, eu vou pedir pelo menos para ver o material dessa pessoa. Vamos saber. Você acha necessariamente que é preciso botar o figurino de um médico tem que botar um jaleco? Ou você acha que uma roupa neutra... Marquinhos, eu vou falar assim, a direção de elenco, ela não tem uma regra única, sabe? Porque é muito olhar e a forma de cada um, o que cada um gosta, de como gosta de apresentar. Por isso que eu estou falando que o diretor, quando me contrata, um produtor, é muito pelo meu olhar, como eu seleciono e como eu apresento. Então, eu, Cibele, vou falar muito sobre o que eu acho que é legal. Se você vai fazer um personagem que é um médico, não acho que você precisa comprar um jaleco, estetoscópio. Exatamente. Você não precisa fazer isso, mas custa você colocar uma camiseta branca? Sim, uma referência, né? Uma referência que você já coloque, assim. Você vai fazer uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. Para que você está maquiada? Para que você tem brincos enormes? Por que você está com a roupa tão florida, assim? Acho que tem um entendimento de construção da personagem. Acho que se você pode mostrar já um pouco do seu entendimento da personagem no self-tape, eu acho interessante. E estar muito produzido, por exemplo, como na maquiagem, é importante para você? Eu não acho. Eu acho que o que você tem que fazer é uma maquiagem corretiva. Tá. Entendeu? Se o personagem não pedir. Por exemplo, teve uma atriz de São Paulo que eu pedi para a agente dela mandar. E eu tinha visto uma foto dela no Instagram, super por acaso, porque eu quase nunca entro no Instagram, mas super por acaso, e eu vi que ela estava com 2 dedos de raiz branca. Eu falei, cara, perfeito. E aí, na hora que eu fui pedir o self-tape, aí ela me ligou, ela falou, ela pediu se pode adiar, porque ela vai pintar o cabelo. Eu falei, não pinta o cabelo. Pelo amor de Deus, manda sem pintar o cabelo, sem maquiagem. Manda colocar uma roupa neutra, muito mais desgastada, não sei o quê.
E aí teve um desconforto. A gente falou, eu liguei, ela ficou meio chateada, não sei o que, não. Eu falei, mas por que ela ficou... E aí eu liguei pra atriz e expliquei. Ela, Sibeli, agora eu entendi. Não, achei que você estava me colocando... Ela falou no outro lugar. E ela fez, e ela foi aprovada. Sim. Ela fez a sua pressão. Inclusive, entendeu? E ela adorou ter feito. Eu queria até falar sobre isso que você faz, que essa postura sua é muito legal, porque a gente teve isso com um ator de escritório, um grande ator, que ele não quis fazer o teste. Você ligou para a Fernanda e falou, Fernanda, posso ligar para ele para explicar melhor? A gente, claro, a gente mega confia em você. Você ligou e ele fez o teste. Fez o teste lindamente. E eu adorei você ter feito isso. Eu adorei, porque eu acho que isso é literalmente jogar junto. Lindamente. Esse projeto foi um projeto lindo, porque eram protagonistas de 60, atores 70 entre mais. 60... 68 a 82. Adoro, então, e eu sei a dificuldade que é você solicitar para essas pessoas, ainda mais pessoas que foram protagonistas de novela, né? Num momento que a televisão era o que reinava, era um ibope de 80%. É difícil eles entenderem esse momento. É muito difícil entender. Então, assim, eu acho que todos foram muito generosos. Foi assim, eu me emocionei com vários. Assim, era tão lindo ver atores que eu era fã quando pequena e tá ali, sabe? Fazendo e você vendo o processo criativo deles. Incrível. Lindo. Então, assim, para mim foi muito prazeroso esse projeto. Um projeto, assim, que não tinha um tamanho grande, mas um filme que foi muito delicado para ter feito, assim. Tecnicamente falando, eu sempre falo muito da importância da luz. Eu acho que tem gente que às vezes erra na luz, às vezes é meio escuro. E no som, que às vezes grava num apartamento que tem eco. Você se atenta a isso, a luz e som? Atento. O que eu acho? Acho que a melhor luz, óbvio que tem o ring light. Enquadramento, aproveitando o enquadramento. Tem o ring light, né? Então eu acho que é ótimo você tá trabalhando o dia inteiro, ensaiando, sei que só tem a noite, a madrugada para fazer. Ótimo, ter o ring light, você vai estar mais, né, iluminado, enfim. Mas a melhor luz que eu acho para fazer self-tape é a de dia. Porque ela já tem um filtro natural que te ajuda a te deixar melhor em cena. Mesmo que seja um personagem em situação de vulnerabilidade, a imagem fica mais legal. Então, você tem uma janela, a luz que vem da janela, você já usa para você fazer, com certeza você vai ficar já filtro melhor. Nunca. Filtro nunca. Nem edição. Nem edição, né? Nem edição. Então, assim, enquadramento é sempre assim, da cabeça até o seu busto. Dependendo, porque assim, eu adoro também self-tapes criativos. Gosta? Amo. O Vitor Lamogra é o nosso campeão de self-tape criativo. Ele é super inventivo. Amo. Você fala em posição de câmera, em direção. Não, eu acho entendimento, assim. Acho que você não precisa criar. Não é isso que vai fazer você ser aprovado. Você pode fazer uma puta produção e não tá dentro do que a gente pensou, imaginou. Mas a coisa é se dá o trabalho, assim. Se tem a pessoa tá dobrando a roupa, a pessoa colocar uma roupa... A ação ajuda você a fazer o self-tape. Acho mais interessante do que parado numa parede neutra e você falando um texto. Acho que se eu vejo a criatividade, como você construiu aquela personagem, como foi que você chegou naquele entendimento, vai fazer eu entender mais, assim, como você construiu, legal, se ela está condizente ou não. Fala, cara, adorei, mas não é por esse caminho. Vamos tentar um outro, assim? Então, eu adoro, eu fiz uma solicitação de self-tape que era muito difícil, porque era uma pessoa empurrando um carro e não sei o que, não. E teve uma pessoa que fez, que foi quase ficou empurrando uma pilastra, assim, ele fazia todo o esforço da pilastra, ele fez como se estivesse empurrando, não sei o quê. E teve pessoas que foram pra rua e fizeram empurrando o carro mesmo e ficou incrível. Eu estou falando que, assim, todos fizeram com o mesmo conceito. O cara que estava em casa empurrando uma pilastra e o cara que estava na rua empurrando, eles construíram. Entende? Assim, do que ele só parado e falando um texto. Por quê? Porque aquela cena necessitaria de um esforço, você ficar cansado, porque você está empurrando. Isso tudo ajuda na sua interpretação para o tom da cena. Maravilhoso. Não é que, você precisa fazer. Não, gente, isso é só se você quiser. Isso é um plus seu, não é obrigatório. E você acha importante usar o microfone lapela ou acho que o som próprio do celular... Acho que geralmente o som próprio do celular... Não te incomoda? Não me incomoda, a não ser que tenha muita interferência externa. Agora, você é uma atriz de Recife, né? Você veio de lá e você trabalhou, acredito eu, que você trabalhou a prosódia ou você foi perdendo com o tempo o sotaque? Isso foi uma coisa que hoje em dia ninguém precisa mais fazer. Eu morei no Rio dos meus 2 anos aos meus quase 6.
Então, eu me alfabetizei não sabia. no Rio de Janeiro. Facilitou muito, então. Mas voltei pequenininha para Recife e sou totalmente pernambucana. Se chegar a minha mãe aqui em 2 segundos, Você não é pega nem o 30. sotaque de novo. Não, volta tudo. Mas quando eu vim para o Rio, eu já era atriz profissional em Recife. E aí eu fui convidada pelo Ian Michalski para vir fazer, eu queria fazer o curso. Tentei entrar e tinha encerrado as inscrições. E a Helena... Lá na Cal, né? Na Cal, que era o curso técnico, não existia faculdade. Depois eu me formei na faculdade, as cênicas, mas curso técnico. E aí a diretora do Teatro Municipal de Recife, a Helena, soube que eu estava com uma peça em cartaz, ela soube que eu tinha tentado, não tinha conseguido, ela era amiga do Ian, falou de mim, e o Ian ligou para minha casa e falou, cara, você quer fazer a Cal mesmo sendo atriz profissional? Eu falei, gostaria, porque eu gostaria de entender a construção mesmo, assim, saber mais de técnica, sabe? Que eu não tenho, assim. E aí ele falou, eu faço a inscrição para você e você quando chegar aqui você me paga. Eu falei, não, primeiro que eu desliguei na cara dele, tá? Foi Por quê? Porque eu achei que era piada, que era alguém me dando trote. Ele falou, sou o Ian Michalski. Eu, desliguei na cara. Aí ligou de novo e aí... Nordestina arretada, minha gente, mas eu sou amigo, graças a Deus. E aí eu morri de vergonha quando eu vi que era o Ian mesmo, assim, fiquei toda constrangida. E que legal ele te ligar. Foi, ele ligar a segunda vez já. Que legal. Falei pra Helena. Legal dele. E aí, quando eu cheguei no Rio fui conhecê-lo, né? E agradecer pela gentileza. E aí eu acho que o Ian deve ter se arrependido no dia que eu cheguei no Rio de Janeiro. Porque aí ele tinha me colocado para eu fazer o curso, já o regular. Aí eu falei, mas por que eu vou fazer o regular? Ele falou, porque você já é atriz profissional, você não vai aguentar fazer o básico, que é, né, o preliminar, não sei o que, não. Falei, cara, mas aí alguém vai dizer que eu tô ali porque eu não passei, porque tinha prova. A Cal era assim, você entrava 100 e terminava 25. Tinha uma banca bem exigente assim? Tinha uma banca que era no meio do ano, então eram 4 turmas de 20, 25 pessoas. Aí no meio do ano ficavam só 2 turmas e no final do ano ficava uma turma de regular. Então era... E aí ele falou, eu falei, alguém vai dizer que eu tô ali porque eu não... Entendeu? Então eu quero passar por tudo. Se é para eu ser reprovada, que eu seja reprovada. E aí ele me colocou no preliminar. Então eu entrei no preliminar, que nem todo mundo, mesmo já tendo DRT. Então eu entrei e aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer um abaixo-assinado, porque não tinha aula de teoria da história do teatro. E eu achava que era importante no preliminar. Não era só ter música, corpo e interpretação. Eu achava que tinha que ter alguma aula teórica sobre história do teatro, para fazer a gente pensar e não sei o quê. E a gente fez, a gente conseguiu. Hoje em dia o preliminar tem a aula teórica, que eu acho que é importante, né? Fundamental. Inclusive, eu queria levar a Tânia Brandão para dar lá, que está fazendo minha biografia, mas eles falaram, não, nós já temos as pessoas de teoria de teatro. Acho fundamental. Eu tive aula com a Beth Rabet sobre história do teatro, que é um... Só volta uma questão, mas você chegou a fazer aula de prosódia ou não? Não, aí o Ian falou para mim, assim, para mim e para mais 5 alunas, lá quando a gente entrou, passou para a segunda fase do preliminar. Ele falou que a gente tinha que perder a prosódia nossa própria para poder ter mais espaço dentro do mercado de trabalho. Né? Não é nem um karaokê, assim, era mais pra gente ficar neutro, tirar um pouco dos vícios. Hoje o termo é linguagem neutra, é isso que fala? Hoje qualquer ator, você pode fazer qualquer prosódia, só acho que você tem que estudar. Não pode ser aquela prosódia que se usava na televisão brasileira, nas novelas, que era, sei lá, um nordestino só que existia na Rede Globo, que nenhum dos 9 estados do Nordeste se identificavam. Mas se você estudar, você consegue fazer uma prosódia muito bem feita. Então ele colocou a Marli Santoro, a gente pagava, eram 2 pernambucanas, eu e a Renata, tinha 2 paulistas, uma do Rio Grande do Sul e uma de Curitiba. E a gente fazia essa aula extra com a Marli Santoro para perder a prosódia. E eu era muito radical. E eu perturbei muito a cabeça da Marli Santoro. Eu chegava já falando, então, vou atender o telefone. Mas não é teatro, não é chocolate, então é telefone. A Marli teve uma paciência, coitada. Esse velho. Eu encontrei com ela antes da Marli. Isso é muito bom, isso é um número de teatro. Tudo eu falava, por que não é 8? Aí eu perturbava a aula inteira, porque eu não queria perder. Achava que era uma invasão, assim, muito grande, porque eu falei, eu consigo controlar. Eu tenho uma boa escuta.
Mas começou, eu era voto vencido, né? Todas as meninas falando, para de ser chata, não sei o que, não. E eu terminei. Como eu tinha sido alfabetizada no Rio, tive uma facilidade, memória mesmo, que vem e você... Mas o 18 eu nunca perdi. Eu nunca consegui falar 18. Sei. 18 é a minha marca registrada. Hoje, quem é a tua minha referência de prosódia resistência. para um ator? Que você fala, olha, se você precisa perder esse sotaque, trabalhar, quem você... Não você acho tem alguém? ninguém. Não? Acho que todos os atores hoje em dia podem continuar com a sua própria identidade e fazer um trabalho e se apropriar da prosódia que está sendo proposta ali. Mas você não Entendeu? teria um profissional que fala assim, esse eu acho que... Eu adoro a Leila Mendes, adoro ela, a fono. E ela, ela tá na Globo, a mãe da Bianca e da Lorena, adoro ela. Indico muito ela. Eu acho que é mais para você entender aonde você pode neutralizar, mas não para você perder na vida. Entendi. Acho que você pode ser bem paulista e você conseguir. Isso é uma grande faceta de um ator. Sim. De você poder se controlar e não perder, não diminuir nada o seu trabalho. E tem atores que hoje em dia não aceitam tirar a prosódia. É uma escolha de cada um. E o diretor também E trabalha... do diretor isso. de aceitar. Você eu falou acho uma que... coisa que eu fiquei curioso. Você falou, não olho rede social. Você falou isso, né? Aqui. Você não olha rede social? Não, eu não sou adepta a ficar horas na rede social. Mas você, por exemplo, você segue os atores que você gosta e vê o que eles postam? Ou não? Você nem tem tempo e não se liga nisso? Não tenho, Marquinhos. Eu trabalho muito. Muito, trabalha muito. Então, assim, eu entro na rede social, às vezes, para coisas minhas, para postar coisas, assim, de lançamento de produto que eu realizei, de eu ter visto algum ator e eu não saber como chegar nele. Aí você pesquisa lá. Aí eu entro e mando uma mensagem, desculpa, vim aqui invadir a sua rede social, mas se tem você alguma passa coisa meu que esse telefone... ator possa postar que você possa não gostar? Por exemplo, você está pesquisando esse ator, você não está achando o agente dele, você está lá na rede dele. Tem alguma coisa que você acha que ele não deva postar que possa fazer com que você não se identifique com ele? Não, o que eu acho que ele tem que ter, que se ele é um ator, ele tem uma rede social, eu acho que ele tem que ter pelo menos eu sou fraca na questão do digital, mas eu acho que aquele destaque, aquela bolinha ali, onde a gente possa ter 2 fotos dele legais, Tá. sem ser as fotos de vida dele, de profissional, e que já tem algum link ali que a gente possa acessar um link dele de trabalho, enfim, ou o site do agente dele que abra na página dele. Eu acho que esse otimizar a cuidado pesquisa, né? ele teria que ter, para eu não ter que ficar olhando o feed dele para procurar uma boa foto para eu poder usar. E hoje o elenco na rede, como você falou, é gratuito, você segue o mesmo padrão de elenco digital, aquelas de foto, vídeos e currículo, mais ou menos a mesma linha. Exatamente. A diferença é que não paga. Não Né? paga. Você tem quantos hoje cadastrados? Acho 14 mil. Ah, já, bastante. 13 ou 14 mil. Bastante. Você tem a formação, inclusive que você, te agradeço muito que você deu uma palestra maravilhosa no meu curso da Cal Ser Artista, e eu fiquei encantado na palestra, Cibele, com a tua formação. Eu já te conhecia como atriz, obviamente, sempre soube que você é uma boa atriz, mas achei que você falou tudo com muita propriedade, principalmente a teoria teatral. É uma discussão enorme aqui, inclusive eu gravei recentemente com um ator que eu vou divulgar, e ele está falando sobre a importância ou não do DRT. Tem essa discussão, mas eu acho que mais importante que o DRT é a formação e educação de um ator, porque eu acho que pode levar ele à permanência na carreira e à amplitude. E você tem uma formação muito consistente. O que você acha hoje, já sendo essa diretora de elenco consagrada, que essa formação te deu de base para você chegar, inclusive, na diretora de elenco? Eu não falo nem como atriz, não. A gente vai até falar sobre essa transição. Mas a formação te levou a essa maturidade artística na maneira de atuar. Eu acho que né, minha primeira briga na Cal foi para ter aula de teoria, né? Sim. Então, assim, porque eu acho que você estudar, você ouvir outras opiniões de como chegar a um resultado, ainda mais na interpretação, é muito bom, porque mexe você, desafia. Eu tinha uma maior dificuldade com o método do Bob Wilson, porque é um método que fala sobre tudo é muito lento, é o tempo muito fracionado. E eu achava um saco ter que fazer os exercícios de Bob Wilson. Ao mesmo tempo, um professor meu falou assim, cara, esse método vai te trabalhar os silêncios. Eu sou muito prolixa, eu era uma atriz muito racional e aí é isso, é trabalhar os tempos fracionados, é trabalhar o silêncio, é trabalhar a inércia do seu corpo, tendo que fazer algo cênico, forte, lento, que não tem explosão e, ao mesmo tempo, ser muito presente e prender a atenção das pessoas. Então, assim, estou dando um exemplo raso, assim, o Eugênio Barba, que tem a questão da comédia elástico, muito mais
pra minha praia, e o Bob Wilson não. Mas aí eu comecei a gostar de trabalhar, porque era isso. Eu suava muito, porque tinha uma das cenas que eu fiz era um balanço que eu empurrava ele até em cima e soltava. Só que esse empurrar eram 18 minutos. Então, para mim, isso era uma tortura interna. Eu treinei isso muito numa pracinha. E entendeu? Para poder chegar e fazer uma cena que eu tivesse em cena bem, dentro de um desconforto gigante. E eu acho que isso é treinamento, isso é conhecimento. Porque aí você começa a estudar o método. Por que ele criou esse método? O que é que ele está querendo chegar com esse método? Até para depois você ter várias cartas na mesa para você fazer o seu próprio método. Ou usar um método tal para um tal personagem, um método tal para outro personagem. Outra dificuldade para mim que foi já na universidade, que era o Razabox, que para mim são explosões de sentimentos de uma forma muito alta, muito na cara, muito explosiva demais. E foi ótimo trabalhar, porque é isso, você trabalhar com outro tipo de velocidade. Então, assim, eu acho que ator é isso, é estar sempre atento, é sempre ler muito, é sempre provocar, a leitura provoca a imaginação. Então, quando você lê, você imagina, né? Eu leio muitos roteiros, além de livro, eu leio muitos roteiros. Então, quando eu leio, é quando eu começo a imaginar toda aquela história. Eu imagino onde ela está, qual a cidade, qual é a roupa que ela está vestida, como é que eu imagino a personagem, que voz essa personagem teria. Isso me ajuda a eu criar a minha seleção para poder apresentar personagens. Até ser um pouco... provocar o diretor dele não ter pensado num perfil e eu apresentar um perfil que ele nunca pensou, que ele acha que não funciona, e quando ele vê um teste ele fala: nossa, perfeito. Você gosta de surpreender? Gosto, eu gosto mais do que surpreender, de fazer um bom trabalho. Acho que assim, senão fica Mas muito você está sempre vaidade. buscando uma novidade, né? Eu acho que você busca uma novidade, eu acho que você eu busca acho um que a frescor. desconstrução, Eu acho que você traz um frescor. Eu me corri se eu estiver errado, então, assim, eu acho que esse teu grau de conhecimento ajuda também você no teu olhar mais apurado para o ator que tem essa coisa mais fina de interpretar, né? Acho que deve contar ponto para você, acredito eu. Ah, com certeza, porque eu acho que ele vai ter um resultado sempre muito positivo. É o tipo do ator que a gente fala de sarrafo alto, porque é o ator que qualquer coisa que você manda para ele só te entrega lá em cima, assim. Tipo, ele não te entrega feito... Você vê que aquele ator pensou para fazer aquilo. Ah, gente, mas são 3 frases. São 3 frases que você tem que pensar. É a sua carreira, não é? Total. Ser ator é criar, pensar como fazer, ele como Ele realizar. é um coautor, né? Ele é um coautor. Ele é a pessoa mais importante, é quem vai contar todo o trabalho do diretor, do autor, de todo mundo, é ele que vai estar ali na frente das câmeras fazendo. O resultado ruim dele é o resultado ruim de todos nós. Sim. Né? Não é uma única pessoa. O resultado dele é ruim, talvez por uma escalação errada, uma direção errada, um entendimento dele errado. Então, a gente está junto, sabe? Eu sempre gostei muito disso, de fazer o audiovisual, por conta disso, de você construir. Eu me sinto uma colaboradora muito forte daquele diretor, daquela diretora, sabe? Você é uma boa atriz e você fez a transição, né, com muita solidez para diretora de atriz e ser agente também. Mas hoje eu quero focar nessa diretora de elenco. Foi uma frustração para você? Nenhuma. Você não tem aquela dor, não, nem um pouco? Não, eu não, sem falsa modéstia, eu não era uma atriz ruim, eu era uma atriz bacana, assim. Eu vi você fazendo a peça do banheiro feminino. Banheiro feminino. E eu fiz algumas coisas, trabalhei com o Márcio Viana e o Marco Veloso, fiz Arthur. Eu era apaixonado pelo Rubens Correia. Então, eu fiz o exercício número 4 da Bia Lessa, que era uma coisa que a Bia fazia. Teve exercício número 1, número 2, número 3. Eu fiz o número 4, que era sobre o Arthur. Muito por essa paixão pelo Rubens. Eu fui assistir o Rubens, sei lá quantas vezes, fazendo Arthur, ali no Teatro Ipanema. Do porão do Ipanema, fiz aula com o Rubens. Quando ele abriu o curso, eu fui a primeira a me inscrever. Ele já me conhecia. Ganhava até convite para ir ver a peça. Porque... E é isso, assim... quando eu fui fazer o Arthur, o exercício número 4 foi um mergulho para mim, assim, de um outro tipo de trabalho, que não era o trabalho apenas de leitura de mesa e você subir a cena. Era um trabalho que a Bia trabalhava muito de quebrar com o consciente, o andar pelo desequilíbrio que o Tonico
fez um laboratório com a gente. Então, assim, era muito legal essa desconstrução de tudo que eu tinha aprendido em Recife, realizado ali na escola, e trabalhar com a Bia, e com o Marco e com o Márcio Viana, Marco Veloso e o Márcio Viana, e a Bia, que era a diretora-geral, porque era o projeto dela ali no Sesc Tijuca. Então, assim, é isso, assim, eu comecei a estudar mais, então eu tinha o meu caderno, eu anotava coisas que eu achava que eram legais, trazia para propor, não só eu, como todo o elenco, muito jovem, todos ali com 18, 20 e poucos anos, então todos estavam muito imbuídos de tentar fazer o melhor, sabe? Mas aonde foi a virada? Você fala assim, não dá para mim ser atriz, eu vou ser diretor de elenco. Houve algum momento ou isso foi muito lentamente acontecendo? Não, foi tipo assim, foi muito do nada. Eu tinha uma agenda, a gente não tinha celular, não tinha, né, telefone, eram os telefones de casa, nem todo mundo tinha telefone em casa, caderneta, e a minha agenda era poderosa, e eu tinha uma coisa que, vou falar um negócio, nem sei se eu deveria, mas de Recife, eu adorava sair, curtir minha vida, independente de estudar e etc. Então, eu fiquei muito amiga dos gerentes dos bares. Então, eu pedia para aguardar. Então, eu saía, às vezes, da Cal, e aí eu ia para o Baixo Leblon, e eu ia no Firmino, ia no Paulinho, ia nos gerentes do Baixo Leblon. E aí, tinha sempre um recado. Tem festa na casa de fulano, Cibele, não sei o quê. Eu chegava, pegava meus recados e via para onde eu ia, assim. Que maravilha isso. Para onde eu ia me divertir naquele dia. Então, eu conhecia muita gente, eu circulava muito, assim. E era isso, eu fazia aula, fiz aula com a Intrépida Trupe, fiz aula com o Wolf Maia, de interpretação para vídeo, fiz aula com muita gente. Eu sempre fui muito curiosa e aprender. O Wolf me ensinou muito sobre enquadramento, assim. Eu tenho um caderninho um dia desse, eu até falei para ele uma vez que eu encontrei, eu falei, cara, eu achei um caderninho pequenininho que eu tinha os enquadramentos, isso é plano aberto, isso é plano médio, isso é plano não sei o quê, a coisa do contracenado, da câmera, foi ele que fez eu corrigir o meu dente, que eu tinha um dente quebrado, achava charmosíssimo. E eu era sempre resistente, mas porque eu entendi, tinha uma sombra, então me levava para alguns personagens que parecia que eu estava faltando um dente meu no início. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo sobre você, porque você é o seu material, né? O ator é o material de trabalho. Trabalho, né? Trabalho então, total. É você ter um autoconhecimento, sabe? Das possibilidades, aonde você pode quebrar o que convencionam você, né? Então, é isso. Eu era uma atriz nordestina, que aí naquela época era colocado para papéis subalternos. Mas isso foi decisivo para você fazer a mudança? Não, de jeito nenhum. Aí eu fui, por causa dessa minha agenda poderosa, a Isabel Diegues, minha amiga na época, estava fazendo, ela era produtora de elenco, não era diretora na época, produtora de elenco, e ela estava saindo de um filme do Pará, vindo para o Rio fazer o Kickboxer 3, que era um filme gringo. E o assistente dela ia chegar só 3 semanas depois. Ela me ligou, ela falou, cara, você fica afim de me ajudar e ser assistente minha por 3 semanas? Eu já tenho assistente, mas só... Falei, pô, lógico, não sei o que, não. Ganhava um valor legal, assim, eu achei legal fazer parte da experiência, ajudar a gravar, a não sei o quê, conheci as pessoas lá. E adorei fazer esse coisa. Quando acabou as 3 semanas, o assistente dela, que era o Rui, chegou do Pará, não sei o que, não. E aí eu me despedi de todo mundo, já tinha passado um mês que eu estava ali trabalhando, e fui-me embora, tipo, aí, sei lá, 2 dias depois, um dia depois, o Kaique me ligou, que era o produtor brasileiro, falou, cara, para eu ir voltar, que ele queria falar comigo. Eu já achei que eu tinha feito alguma cagada. Falei, a câmera eu guardei no lugar certo, já. Eu tentando falar com a Bel e não tinha celular, então ela não estava em casa, eu não conseguia falar com ela, estava em trânsito. Eu fui para saber qual era o BO que tinha dado. E daí foi quando ele falou que eu ia ser assistente, eles tinham gostado e queriam que eu ficasse em todo o projeto como a segunda assistente de direção de elenco. E aí eu topei. E aí eles me pagaram muito bem, uma semana maravilhosa, eu atriz, tipo, batalhando, comecei a ganhar bem, falei, nossa... É aqui que eu vou ficar. Porque era filme gringo, não era filme brasileiro, tinha Perdim, tinha não sei o quê, então, para mim, e foi ótimo fazer o teste, dirigir os testes, porque aí eu dirigi os testes, foi muito bom aquilo, assim, para mim, foi uma descoberta, assim, foi uma realização. Mas acabou o filme, eu terminei entrando em julho para sair em agosto, terminei ficando até janeiro.
Então, eu terminei ficando em todo o processo, inclusive, da desprodução, entregando as autorizações de imagens, enfim. Então, foi muito bom. Eu aprendi muito, assim, nesse projeto. Mas voltei a ser atriz. Então, continuei, fazia banheiro feminino, tinha outras coisas. Fui chamada para fazer a novela na Manchete Amazônia. Me chamaram para eu fazer as 2 funções, produtora de elenco e ficar ajudando a equipe da produção de elenco e ser atriz. Eu não quis ser só atriz. E foi ótimo, me diverti fazendo novela de época, foi legal. Assim, eu tinha feito 4x4 na Globo, enfim, mas foi bacana ter feito e depois me chamaram para fazer um outro projeto com a Bel, fui trabalhar com a Bel, sendo assistente dela, em 2 projetos. E aí eu gostei muito, assim, de criar disso, de ler, de imaginar quem poderia fazer aquilo, como ser feito aquilo. E aí eu comecei a ter muita tesão em fazer a direção de elenco. Muito. Daí eu fiquei trabalhando com a Bel como assistente. Aí o Rui fui fazer novela, o Rui virou diretor de elenco no Rio. Realmente se transferiu para cá, fazia a base dele, de Belém para cá. E aí eu fui trabalhar com ele também como assistente, trabalhei com o Ruizinho. Fez muita publicidade, né, Sueli? Na época só tinha publicidade, não tinha conteúdo. Muito. Não tinha audiovisual bombado que a gente tem. Mas eu fiz publicidades maravilhosas. Fiz publicidade na Videofilme. Tive a honra de trabalhar com o João Moreira Salles como diretor. Ótimo. Que era um diretor maravilhoso, dava liberdade pra gente, assim, sabe? De você dirigir o teste e a pessoa poder fazer uma assinatura e modificar um pouco. Isso era muito legal pra mim. Eu sempre gostei dessa parte. Da parte de dirigir o ator para o que o diretor está querendo, assim. E até uma hora que a gente começou a ter alguns conteúdos, e aí eu falei, cara, eu quero fazer conteúdo. Mas não existia TV a cabo, não existia... o cinema ainda estava muito fragilizado, muitos diretores estavam na publicidade, né? Muitos diretores estavam na publicidade. Então... E que pagava bem, né? Pagava muito bem. O cinema tinha acabado. O Jabô foi para todo mundo foi para publicidade, né? E aí teve uma hora com o Rui que eu falei assim, eu quero investir no conteúdo. E aí tinha pintado para fazer o filme da Xuxa. E aí eu fui como diretora de elenco fazer o filme da Xuxa. E aí eu fazia os testes, eu comandava, não sei o quê. Qual deles, você lembra? Acho que o primeiro que eu fiz vários, mas o primeiro foi o Requebra. Eu acho, tá? Não me Você não hoje no conteúdo, você acompanha o set? Não. Nunca acompanha? Não, acompanhei lá no começo. E acompanhei alguns, por exemplo, Entre Irmãs, eu acompanhei porque eu fiz a preparação de elenco. Hoje você tem o lado de preparador de elenco ativo ou você não tem tempo? Não tem tempo. Que você já fez preparação de elenco? Já. Você usa algum método para isso ou você fez uma compilação de tudo que você aprendeu? Não. Por exemplo, eu fiz uma preparação de elenco que foi muito desafiadora, que era uma criança que ia ser a protagonista junto com o ator de 3 anos. E aí, como é que você faz? Treina uma criança com 3 anos, né? E aí eu tive a ideia que eu achei que fazer ela decorar, ela ia ficar muito robótica, sabe? Eu ia perder muito a essência. Um bebê, né? 3 anos. Ele fez 4 anos no meu colo, assim, porque ele veio dormindo. Eu que acordei, ele dei parabéns para ele no meio da filmagem. E aí eu pedi uma sala para produção e aí eu fiquei quebrando a cabeça como é que eu ia fazer essa preparação. E aí eu resolvi que eu ia fazer um roteiro para ele de quadrinhos. Então, eu contava, consegui vários papéis, eu contava aquela cena para ele e ele desenhava. Ah, que graça. Então, eu contava a história, como é que era a cena, as vozes, não sei o que, e aí ele desenhava a cena. E aí eu ia guardando. Aí eu lia outra cena, ele desenhava e eu ia guardando. E depois eu peguei todas essas folhas e eu juntei um roteiro, página 1, cena 1, não sei o que, não, pra gente revisitar. Então, aí eu pedi para ele contar a história através dos desenhos dele. Do que ele se lembrava da história através do que ele tinha desenhado. E daí ele foi me contando a história de todos os personagens, não só o dele, mas de todos, assim. E foi muito legal, porque ele não enrijeceu, ele começou a mudar coisa, ele falava assim, eu não faço mega plash, tinha os nomes que o roteirista tinha colocado, aí ele falava, tia Sibeliana, não sei falar isso. Eu falei, mas como é que você fala? Aí ele falava e eu anotava. E aí eu falava, você fazia assim? Aí ele repetia, assim. E aí eu levei pro roteirista, falei, cara... Uma criança de 3 anos não fala assim, ele fala assim, pra você tudo bem? Uma adaptação maravilhosa. E aí o roteirista acolheu várias mudanças que ele fez, assim.
E aí era muito legal. E tinha uma cena que ele tinha que se emocionar no filme. Como é que você faz uma criança se emocionar no filme, né? Tipo... E a gente começou a trabalhar sobre dorzinha no coração. Quando a gente sente tristeza, quando a gente perde um bichinho, quando a gente vê alguém muito triste. E a gente... Aí o coração dói. E aí eu comecei a fazer tudo pro lado lúdico dele. Para ele não ficar pressionado em ter que chorar, entendeu? E foi isso, assim, a gente brincava muito em cena. Eu recebia ele, combinei com a mãe dele, ele trazia ele vestidinho de casa, mesmo quando muito cedo, dormindo, não precisava acordar. Eu tinha um trailer, então eu recebia ele, eu acordava ele pra gente acordar junto. E isso, né? Teve um dia que ele falou, não quero mais fazer. No meio das filmagens? Da filmagem. E aí? E aí você fala, é isso, vamos colocar outra cena pra eu ter o tempo de... E eu descobri que ele amava carrossel. E eu comprei o álbum de figurinhas de carrossel. E todo dia eu trazia figurinhas para ele, que ele poderia abrir na hora do almoço. Carrossel é aquela novela? E tinha um álbum. E aí ele podia abrir na hora do almoço ou antes de ir embora pra gente colar e a gente fazer os bolinhos de... Então, assim, eu criei uma intimidade com ele muito grande. Então, ele confiava muito em mim. Óbvio que ele voltou, ele terminou, mas nada, tipo, tem que fazer agora. Odeio o grito. Acho que ninguém precisa trabalhar no grito. Trabalhei no afeto. E foi muito legal, porque ele sabia todo o roteiro com as palavras dele e por causa do roteiro dele de desenho. Não era nada, tipo, decora, volta essa frase. Eu sempre fazia ele entender que ele tinha que dar uma deixa. Que era a frase para o adulto poder saber aonde começava. Linda essa relação. E ele entendeu isso, assim, ele conseguiu fazer isso. Você acha difícil trabalhar com criança de uma maneira geral? Eu amo trabalhar com criança, Gosta? né? Eu fiz vários filmes da Xuxa, do Renato Aragão. Muitas vezes eu acho que o sonho da criança é mais o som do pai e da mãe, né? Isso tem muito, né? Tem. Eu já tive problemas seríssimos com isso, da criança entrar e não querer fazer teste. Tipo, não tava afim. Não era a vibe dela. Não era a vibe dela. E tava ali porque a mãe tinha forçado. E teve uma das crianças que foi uma situação muito constrangedora, porque eu combinei com ela. Eu falei, beleza, você não precisa fazer o teste, vamos ficar conversando aqui. Não sei o que. Ele contando como é que tinha sido o dia dele, não sei o que, justamente para não sair e a mãe não ficar na pressão, não sei o que. E na hora que ele saiu, eu não vi que ela tinha ido no estúdio em cima, na Álvaro Ramos, e não tinham colocado papel. E ela viu que ele não fez. E na hora que ele saiu, arrasou, não sei o que, não. E a mãe dele veio, você não fez o teste, eu vi lá de cima. Tá mentindo pra mim. Começou uma coisa, segurou o menino, começou a chacoalhar. E aí foi bem difícil, porque aí eu me meti. Aí eu falei pra ela, você pode fazer isso no meio da rua. Aqui não. Aqui não. Claro. Aqui você não vai fazer. Aí tive que... segurança, levar... Me doendo a alma, porque eu acho que a criança não precisava passar por aquilo. Você acha que as crianças hoje estão mais preparadas, de uma maneira geral, pelo profissionalismo que a profissão tomou? Não, eu não sei. Eu acho que criança, para mim, não é ator. Acho que criança, para mim, está ator. É o que eu falo. Então, ela tem que ser prazeroso enquanto for bacana para ela, sabe? O que ela vai ser na vida... Eu não sei se ela vai ser ator, se ela vai ser dentista, se ela vai ser frentista, se ela vai ser manicure, se ela vai ser cabeleireira, se ela vai ser engenheira. Eu não sei o que ela vai ser. Eu acho que a gente quando pega uma criança, a gente pega um pouquinho dessa alma que a criança tem, que ajuda na construção da personagem. Porque ser ator é meio esquizofrênico, né? Não é você, mas é você. Não é a sua boca que beija, mas é a sua boca que vai beijar a boca de outro. Então, assim, acho que para a criança... É muito você pedir isso. Então, você traz as personagens um pouco para o universo do que aquela criança confortável. A transferência é muito cruel, às vezes, né, para a adolescência. Porque muda a voz, muda a pele, muda cabelo, e às vezes não fica uma figura muito distante do que era. Não é fácil, né? A gente não pode iludir e fazer disso uma ilusão. Não, eu acho que a criança tem que estudar, porque ela não sabe o que ela vai ser da vida. Exatamente. Ela pode... Nunca mais querer Esse pisar papo, no palco. você como diretora de elenco, chega a ter com os pais ou não? Chega, seja uma orientação? Chego, mas assim, às vezes você não controla, né? Porque são adultos, né? A criança, ela é muito verdadeira. Ela fala, não gosto, não vou fazer mais. Ela é muito sincera. Uma criança com personalidade, que é o que a gente busca para fazer, não é que ela tenha que ser adulta. Mas ela tem a personalidade dela. Sim. E eu acho que isso nos testes é muito presente quando eu faço teste com criança.
O teste, para mim, com criança, começa na hora que ela entra pela porta do estúdio. Enquanto está ajeitando câmera, tudo aquilo ali eu já estou anotando. Tudo que ela está fazendo antes Fechou de começar. a porta, você está ligado na postura. Já tudo. Isso para todo mundo, Sibeli? Para todo mundo, mas as crianças mais, porque como elas não estão armadas, elas não vieram treinadas de casa. Você já começa a avaliar a postura. Elas não vieram, tipo, decorado, que a mãe falou que tinha que falar assim, tem que esperar essa fala, não sei o quê. É quando você vê a naturalidade da criança. Entendi. Entendeu? Acho ótimo você falar isso, inclusive. A menina que fez o Pluft, né, com a Rosane Svartman, quando a Rô dirigiu, ela me ganhou quando antes de falar o texto, ela entrou uma saia muito esvoaçante, não sei o que, tinha um sapato brilhoso, tipo uma melicinha, assim, uma blusa estampada, assim, e eu achei divertido. Ela tinha um casaco, e ela tirou o casaco, dobrou o casaco metodicamente, colocou no canto, assim, eu falei, nossa, que roupa linda! Ela falou, eu que escolhi. A minha mãe não queria não, porque falou que isso aqui não combina com isso aqui, mas sou eu que estou usando. Aí ali ela já ganhou você, né? Me conquistou. Te conquistou. Me conquistou, e aí aí eu falei, então vamos, falei pro grava, né? E aí eu comecei a puxar. E você já fez teatro? Ela contou. Eu fiz, mas eu tô começando, ela tinha, sei lá, não me lembro quanto a Lula tinha, acho que 9, 8 anos. Ela falou, eu fiz, e eu acabei de ser aprovada para um personagem. Eu faço o guarda 5 e fala, pode entrar. E aí ela falou, eu não peguei, mas eu tô adorando fazer o pode entrar. E eu vi que posso falar o pode entrar de várias formas. Eu tô falando pode entrar até, nem sei se era essa frase, mas ela só tinha uma frase e ela... E aí eu achei, quando acabou, eu liguei pra Rosane e falei, cara, tem uma menina incrível. O teste dela em texto, ela fez bonitinho, mas nem era coisa, mas assim, ela tinha uma coisa tão lúdica, tão especial, né? tão autêntica, muito que eu achava bem importante para Maribel. Muito legal. Eu estudando a tua carreira, é muito impactante o volume de trabalho que você tem. É muito grande, Sibeli, que dá muito orgulho. Até falei para você, vai fazer um livro? Você falou, no momento não, estou fazendo uma direção. Você quer ser diretora? Eu dirigi um espetáculo que a gente ganhou prêmio lá no Zilka Teatro? Salaberry. Qual foi? Eu e a Paula Horta, que é o Baile do Menino Deus. Ah, não vi. Era um infantil musical nordestino. E a gente foi indicada a 3 prêmios no Zilka Salaberry. Ganhamos de melhor autor, que era pro Ronaldo Corrêa de Brito e pro Chico, pro Francisco de Assis. E aí depois eu dirigi um curta, que eu ganhei, que é o Homem da Raia do Canto, que eu ganhei alguns prêmios, assim, no Brasil e fora do Brasil. Que também foi uma coisa que eu fiz tudo por desejo. Eu gosto muito da direção, assim. Eu gosto. Então é uma meta sua, concreta. Marquinhos, eu sou muito eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Isso é que nem eu. Então, assim, mas são coisas que por exemplo, o meu curto eu demorei 6 anos até conseguir me capitalizar para investir em mim mesma. Mas esse trabalho que você está fazendo agora é um longa? É um longa, é um livro que eu comprei os direitos. Fiquei 1 ano tentando comprar os direitos desse livro. Consegui, comprei do meu bolso os direitos e fiz um projeto e aí consegui uma produtora, apresentei em 3 produtoras e teve uma produtora que me deu a mão, assim, tipo, vamos fazer. E eu dirijo esse projeto, junto com o Cacau Holden, que é um diretor que fez ficção e que os últimos trabalhos foram documentários. Uhum. E premiado, enfim. Então, eu estou dirigindo junto com o Cacau, ele topou entrar junto comigo nisso. Temos a produtora que vai produzir, que é a Nanã. E a gente fez já o roteiro. O roteiro é baseado nesse livro. E a gente tem a roteirista que eu mais amo, que eu nem sabia se eu ia conseguir ter, que é a Patrícia Andrade. Ah, maravilhosa. Que fez um roteiro lindo. A gente está agora no último tratamento agora que a gente... Uma grande roteirista. Excelente roteirista. Sou fã totalmente. E acho que ela seria perfeita para o livro que eu comprei. E ela arrasou no roteiro. Ah, que bom. Que bom. E a gente já está com conversa com distribuidora. A gente está avançando. Eu agora vou começar. Maravilha. O Júnior que vai fazer o elenco, porque eu não quero estar em tudo que é departamento. Gostaria de ter alguém que me provocasse, que me tirasse o lugar de conforto das minhas certezas, que é isso que eu faço. Sim. Com os diretores, que eu
acho que é legal, não acho que eu sei de tudo. O Júnior pode me surpreender com uma novidade, por mais que eu faça isso, é isso. Quando você está imbuído do seu projeto, então a gente está nessa fase agora, essa semana a gente começa a pensar nessas possibilidades Muito bom. de elenco para a gente filmar ano que vem. Muito bom. O Gabriel Domingos, né, para quem não sabe, Gabriel Domingos é o diretor de elenco do filme do Wagner Moura, que é o Agente Secreto. Domingues, né? Que é o Agente Secreto. É. E eu não sei o grau de revelação dele em cima da Tânia Maria, o nome dela? Tânia Maria. Mas ele traz um elenco muito plural, né? Um elenco muito fresco, uma novidade muito grande. Ele mistura muito bem. Mistura muito bem. Você tem isso no olhar teatral, porque você vai muito ao teatro, você pensa muito isso. E a Tânia Maria, não acho que ela não tem formação de atriz. Até onde eu sei, ela foi pensada no dia a dia ali. Você tem esse olhar de pensar pessoas interessantes e alçar para papéis importantes? Por exemplo, o Gonzaga, de pai para filho, o Adélio, que faz o Gonzaga velho, ele era de Caruaru. Ele foi de carona para fazer teste comigo em Recife, porque ele era um ator popular, que fazia apresentações, Gonzaga, do museu, não sei o que, e ele não tinha nenhuma formação acadêmica, porque eu acho que não é a necessidade de você ter formação acadêmica. Você pode ter uma formação que não é pela escola, mas é do seu conhecimento... O ofício, exercer do regional, ofício, né? No teatro isso, né? O folclore não deixa de ser uma super escola que defenda totalmente. Então, as culturas populares é uma formação. Com certeza. Ela não precisa ser só a formação formal, né? Acadêmica. Você pode ter uma formação através das culturas populares. Sim. E isso o Brasil é rico demais, né? É ótimo você falar isso, porque isso tem no Brasil inteiro. Então o Adélio virou, depois foi fazer novela, fez várias séries, tá? O Adélio entrou pro ator profissional. Mas foi ali no Gonzaga que a gente deu a primeira, depois ele fez um Contra Todos comigo, depois ele fez várias novelas, enfim. Mas é isso, assim, ele, o que fez o Gonzaguinha jovem, que também era um menino de Caruaru, a gente trouxe, eu fiz 9 cidades de carro em 4 dias, porque a gente estava fazendo, tentando descobrir um filme chamado A Beira do Caminho. Eu tinha que descobrir um menino para contracenar com o João Miguel. A gente escolheu o João, que também foi uma coisa que o Breno não conhecia, eu apresentei o João ao Breno. E deu um match total. Ele estava com outra ideia de ator para esse personagem. E foi essa surpresa também. Um ator que perda cedo, né? Breno Silveira. Que perda cedo. Cara, incrível. Incrível. Quando você fala assim, fiz 9 cidades em 4 dias, você fez uma pré-produção antes? Não, eu fiz seleção em praça pública. Jura? Conta Era isso, eu então. E o motorista. Mas como assim? Você anunciava que ia chegar? Eu entrei em contato que a gente... o circuito Guimarães Rosa, no interior de Minas. Então, eu fui com o motorista, desci em BH, a produção contratou, tinha um motorista que era meio meu assistente. E eu entrei em contato com as secretarias de cada cidade, falei com os secretários de cultura ou de educação, entrei em contato com várias ONGs das regiões que eu ia visitar. E aí eu marquei de conhecer, falei que eu estava em busca de meninos, crianças de entre 9 e 11 anos. E é isso. Aí eu, por exemplo, numa das cidades dessas 9 que eu fui, o secretário me conseguiu uma praça pública. Então eu fiz o teste praça pública. Praça mesmo, sol na cabeça. Todo mundo vendo. Todo mundo vendo, tipo, meu motorista empurrando as pessoas um pouco para lá para as crianças não ficarem envergonhadas. E aí eu fazia uma triagem, tipo, só fazia uma entrevistinha, quem eu achava legal, depois eu dava um texto, 3 frases, só para ver como é que a pessoa, na hora de falar alguma coisa que não vinha natural dela, se ela continuava espontânea e o que é que ela acrescentava de assinatura dela. Porque isso ia dar para mim o diferencial de quem eu acho que valeria a pena fazer um teste mais aprofundado. Então é isso, fiz em praça pública, fiz numa ONG que não tinha sinal de celular, fui numa cidade que não tinha restaurante, que não tinha hotel, que não tinha nada. Eu fiz numa ONG que ela no pátio, nos fundos, com 12 crianças, passei o dia lá, a gente foi comer na estrada, morrendo de fome, porque eu não tinha comida. Na verdade, nem fui na estrada, eu entrei na casa de uma senhora que falaram que ela fazia uma comida muito boa, perguntei quanto que ela cobrava para fazer o prato de comida, ela fez. Entramos eu e o motorista, comemos no fogão dela. A gente fez o prato, eu paguei pesquisar assim pra deve ela. ser muito enriquecedor, delicioso. Não? Deve ser muito bom. Você conhece o Brasil profundo.
Eu amo pesquisa, eu amo ver gente, adoro gente. Então... Ser abordado te incomoda? Essa coisa do ator? Eu queria tocar até muito nisso, porque às vezes tem gente que fala, né? Eu falo sempre que o Brasil é feito por uns 80 diretores de elenco, que eu tendencio sempre a falar com os mesmos ali, a gente acaba ficando amigo de todo mundo. Mas tem gente que fala que às vezes o ator é invasivo na forma de abordar com o material, ou não espera o momento certo. Isso acontece ou você está sempre aberta a receber material e as pessoas têm um diálogo bastante tranquilo com você? Eu sou muito sincera, assim, talvez eu peque por isso, assim, eu não sou unanimidade, estou longe de ser. Então, assim, às vezes eu falo, assim, teve um ator agora que mandou o material dele, ele já tinha me mandado pelo WhatsApp, há um ano atrás pelo WhatsApp. Aí eu expliquei para ele que eu não recebo mais pelo WhatsApp, nem por é muito bom você falar isso. Você não e-mail. gosta de receber por WhatsApp, então, né? Não, gente, se eu for receber material todo mundo, eu não vou ter memória no meu celular. E a melhor maneira é ir pelo teu site. Exatamente. Aí me comunica ali, eu falei, pô, me avisa, ó, renovei o material. Ótimo, vou lá ver. Se eu não vi ainda, eu vou lá ver o material. Mas mandar pelo WhatsApp, você lota. Lota. Então, assim... Aí dá trabalho apagar, trocar, tudo. Aí você tem que apagar, não sei o quê. E eu vou esquecer. Porque eu recebo muitas mensagens. Então, assim, o seu material vai ficar esquecido lá no WhatsApp até eu me lembrar de você de novo. Se você tiver em alguma dessas plataformas, nesses cadastros online, é mais fácil, porque eu vou fazer uma pesquisa no perfil que eu procuro e eu vou te ver lá. Sim. E se eu achar interessante, o que é que eu acho que é importante? Mais importante que você mandar para mim no WhatsApp é você ter um bom material colocado. Certo. Entendeu? Então tem elenco na rede, tem o outro, tem elenco digital, tem o da Eletose, tem o da O2, tem o da Globo. Você tem muitos lugares para você colocar. E vale a pena se fazer pelo menos uma vez no ano, colocar o material lá. A renovação, né? Isso é importantíssimo. Principalmente a foto, porque eles mudam de cara toda hora. A foto, eu acho que você radicalizou. Você tinha o cabelo comprido, você cortou super curtinho e fez mechas louras. Acho legal, porque eu posso chamar para uma coisa que você não encaixa, porque o seu perfil é outro. Então, eu acho importante você ter esse material atualizado, pelo menos anualmente. Ou quando você fizer alguma mudança muito radical na sua aparência. Ou lançou uma série que você fez que foi incrível, você já pegar, fazer o vídeo, já colocar lá. Porque é o registro que a gente vai trabalhar. Hoje, quem não tem trabalho pode produzir um monólogo. A gente, inclusive, criou o projeto Artion para isso. A própria diretora de elenco fala, Marco, sobe o nível de muita gente de gravação. A gente criou, o André Arteste criou um monólogo exclusivo para os atores. Grava-se, inclusive, aqui no Estúdio Sônia. Né, monólogos que não são repetidos em lugar nenhum. Vamos lançar o livro agora com 100 monólogos com análise artística para que as pessoas possam ter acesso a novos monólogos. É muito importante que esse monólogo hoje é decisivo, que seja bem feito, né? Porque ele é uma porta de trabalho para vocês. Porque se o cara não tem cena, não é escalado, ele tem que ter um monólogo para mostrar. Você tem alguma recomendação que você fala assim, olha, eu gosto de monólogos que tenham esse perfil, que tenham essa pegada, ou você está aberta a qualquer tipo de monólogo? Eu sou muito aberta, assim. Eu recebi uma cena de uma série em que o ator reproduziu, pegou o texto, não fez igual como estava na série, deu um outro contexto, assim, ficou super interessante. Legal. Com ação, fez com o celular dele e ficou uma coisa muito bem feita. Obviamente, sabendo que ele é o produto. Sim. Bem enquadrado, bem iluminado, fotografia, fazendo uma ação. Então, assim... Muito interessante. Eu acho que hoje em dia não pode ninguém dizer que não tem como fazer material, verdade. Porque todo mundo tem um celular. E o nível técnico está bom, porque o celular sendo bom, fica cada vez melhor. Exatamente. Né? Então, você faz filme hoje com o celular. Então... Quem você se orgulharia e falaria assim, poxa, esse eu batalhei para conseguir e consegui que ele brilhasse? Teve alguém que você assim, usou o teu poder persuasivo para defender o teu olhar para o diretor? Você fala, eu escalei nesse sentido, que você brigou por essa pessoa? Ou não? Todos foram o diretor que deu a palavra final? Não, teve vários, mas eu assim, acho... um carinho. Não, tem vários, mas eu acho que seria muita vaidade minha eu falar isso, porque parece que eu tiro um pouco da força do diretor, sabe? Eu não me sinto confortável. Mas não tem nenhum case que você fale assim? Tem vários, assim, que eu batalhei, que eu acreditava que seria... o do João Miguel foi um deles, assim, quando eu... Para qual produto? Pra Beira do Caminho. Beira do Caminho. Do Breno, assim. Foi um porque, assim, quando eu entrei, eu nem ia fazer esse personagem. Eu ia fazer a criança, porque me chamaram por causa da questão de criança, porque
me acham boa com criança, etc. E aí, quando eu li o roteiro e vi as possibilidades que estavam listadas, eu falei, cara, eu não vejo nenhuma dessas pessoas fazendo isso. Mas tem um ator, João Miguel, que é incrível, que não sei o que, não, que eu acho que tem bocadura dessa personagem. E houve uma resistência, assim, não sei o que, não. E aí o João nem podia, o João estava com outro filme, sabe? Nem ia poder fazer. Mas aí o Breno falou assim, mas por que você está insistindo tanto? Eu falei, cara, que é uma questão de... No dia que você ouvir, ele já tinha feito alguns testes com algumas dessas pessoas. E ele fez um trabalho incrível no estômago, né? Fez. O estômago foi incrível. E aí eu falei, eu acho que no dia que você ouvir como eu li, eu vi o João Miguel fazendo, acho que você vai entender. Aí ele falou, então chama o João Miguel para fazer a leitura. Eu falei, não, mas o João não pode, porque ele já está com outro projeto. Ele não pode passar porque ele não pode fazer. Ele falou, mas eu quero ouvir. O que você está falando, que não sei o quê. Aí eu liguei para o João, falei, João, o Breno, isso aqui não devia te dar passagem, você vir de São Paulo. Aí ele falou, Sibeli, mas ele sabe que eu não vou poder fazer? Tem um custo. Eu falei, sabe, menino, eu já falei para ele, mas só para a gente poder dar uma desconstruída. Não sei o quê. Ele ligou para o Breno para dizer que ele não podia fazer, se ele estava ciente, o João Miguel, que ele não ia poder fazer isso aqui. O João Miguel, não, eu sei, a Sibeli já me falou, não sei o quê. Ele veio, fez a leitura. Quando ele fez a leitura, acabou... O Breno falou, entendi totalmente o que você falou. E ele não fez mesmo? Fez. Fez? Porque o outro filme adiou. E ele terminou então, fazendo. É um case super dentro do que eu te falei. Mas assim, é muito por uma... Mas assim, o mérito foi todo do Breno. O Breno descobriu outras... Breno e a Patrícia Andrade, porque a Patrícia tinha escrito, eles eram meio uma dupla, assim, eles eram muito... Era muito legal a química dos dois, assim, na escolha de elenco, de tudo. Então, os dois ficaram muito encantados, assim, com a leitura e começaram a pensar em mais coisa por conta daquela leitura, sabe? Foi muito legal. Falar na Patrícia, eu adoro a série dela da HBO que o Leonardo Franco protagonizou, Pré-Amar. É da Patrícia. Ah, é? É. Não sabia. É dela. Gosto muito disso. Agora, tem um case ao contrário. Você escalou, o diretor aprovou e decepcionou todo mundo no processo e vocês falaram, não podiam trocar, mas tiveram que ir até o fim com aquela escalação? Já. Isso já aconteceu? Já. E aí é difícil, né, Sibeli? É. E o que fazer? Nada? Nada. Seguir até o final. Seguir até o final. Não, porque não é por comportamento. Por comportamento a gente tira no meio. Sim, eu falo por resultado artístico mesmo. Às vezes acontece isso que eu tô te falando, né? A decisão nunca vai ser minha. Então, às vezes, são decisões que o diretor... E eu acredito sempre no diretor, porque como ele concebeu aquilo tudo ali, eu acho que ele, mais do que qualquer um de nós, vai ter a certeza de que aquela pessoa é certa para aquilo. Agora, hoje o poder da plataforma pesa muito também, né? Na decisão. A direção da plataforma. Se é uma obra de uma plataforma de streaming, né? Eles têm... A decisão final é deles. E muitas vezes são gringos que querem ver milhares de testes mais aprofundados porque não tem o conhecimento do ator tanto... Às vezes é por... Cara, é muita gente, assim. Quem já fez teste com musical sabe como é, assim. Você entra num teste musical, pessoa que nunca fez, já vi muita gente, tipo, tremer na base. Você abre a porta, muita gente tem amarela, 12 pessoas sentadas. Tem eu, tem o diretor, tem o assistente de direção, tem o figurinista, tem o coreógrafo, tem o diretor musical, tem não sei... É uma galera, uma banca de 13 pessoas, assim, sabe? Então... Eu acho uma responsabilidade o streaming meio que vira isso, assim. Você tá ali no diretor, mas aí tem muitas opiniões de todos os lados têm que ser ouvidos. É mais difícil você chegar. É quase um comitê. Você gosta de fazer teatro? Você tem feito muito? Pô, eu lancei a Cássia Eller, não, né? Mas você, nos últimos anos, tem feito muito? Não, acho que eu fiz mais musical, então... De direção de elenco, você fala, direção né? De elenco. Eu fiz a Cássia Eller, o Cazuza, o da Debinha do Dancing Days, maravilhosa, Simonal. Fiz alguns musicais. Nosso nível está muito alto de musical, né? Tá. E eu falo Mas muito... são musicais brasileiros, né? Eu falo muito para os atores hoje em dia, se eles não têm uma técnica absoluta para o musical, não faço o teste, porque o nível está muito alto. Eu tive um recente caso de um ator de veio televisão, ele fez um teste com a Marcela. Quando acabou o teste, ele me ligou e falou, liga para a Marcela. Eu não mandei bem, eu falei para você que o nível está muito alto. Você não deveria ter feito.
Porque você acha que um ator, essa é a pergunta agora, ele chega num teste, num nível que está tão... Nós estamos muito profissionais, ele não manda bem. Essa exposição, de uma certa maneira, te decepciona, te incomoda? Não, acho que... Pra mim, não, porque é isso. Eu tenho um olho treinado e eu sei que o ator pode não fazer bem aquele teste. 4 dias depois ele fazer o teste e arrebentar. Tá. Porque ator é gente. Ele É pode vivo. Ele pode ter tido problema pessoal. Ele pode Não tá ter bem ficado doente. fisicamente. Exatamente. Ele pode... Então, assim... não vai ser aquilo que vai deixar de eu chamar ele para outra coisa porque ele fez um mau teste. Eu acho que você pode melhorar sempre. É gente. Então, mas talvez, se ele não tem um trabalho vocal forte, se não é a onda dele, eu acho que ele não deveria se expor para as pessoas verem, porque talvez a impressão que fique é que ele não é bom. Eu fico com essa sensação sempre. Então, acho que se você... você tem poucas oportunidades. Oportunidades, quando surgem, tem que ser para você fazer gol. Então, acho que se você não está preparado para aquilo, não faça. Nós dois somos dois apaixonados pelo teatro, né? Já produzi 110 peças. Quem do momento do teatro que você tenha visto, que você fala assim, Marcos, eu acho que essa atriz vai ser um grande nome no futuro próximo? Tem alguém que você aposte? Não, atualmente... Você viu, por acaso, a menina que faz Chip, que é a mulher do... Não vi ainda. Então essa Todo mundo fala que é incrível. Essa você vai dizer. É a nova Fernanda Montenegro. Ela é um escândalo. Um escândalo. Mas já vi atrizes excelentes que não viram Fernanda Montenegro. Que não vingaram. Mas não é nem que vingou aqui. Às vezes você tem também personagens que você faz que se encaixa naquele lugar. E depois, quando você desloca, outro. não funciona assim, sabe? Até hoje eu não entendi muito como é que isso... Por que isso acontece, mas tem isso, assim. E tem a outra coisa também, que é a câmera, você saber contracenar com a câmera. A câmera tem que gostar de você, né? Isso é muito louco. Você tem que ser cúmplice dela. Se você não leva ela tem junto, atores que não imprimem. ela te rejeita. É impressionante. Eu acho que todo mundo... Acho que é técnica. Acho que é você estudar, sabe? Você acha que todo mundo aprende, Sibeli? Eu acho. Você acha? Eu acho. Acho que todo mundo evolui. Já vi atores que não eram bons, que se tornaram atores bons. Você acha que as nossas escolas hoje, não é de teatro, de TV, elas ensinam, elas formam os atores de uma maneira realmente suficiente para o mercado? Isso eu não tenho essa... Você dá aula não, né? Eu dou quando eu tenho tempo, porque eu amo dar aula também. Ama dar aula também? Amo. Mas eu não sei, Marquinhos, que eu seria leviana, porque eu teria que conhecer mais os cursos para poder te dizer, sabe? Para entender isso. Mas eu acho que é importante você estudar. Acho que você tá trocando, tá conhecendo gente, tá... Ator é isso, né? Tipo, fazer o quê? Conheci uma menina no curso, me identifiquei. Vamos fazer uma cena junto? Vamos... Eu acho que essa troca, ator tinha que ter isso o tempo inteiro, sabe? O calcanhar daqueles do mercado é o influencer, né? As pessoas ficam com pânico com essa palavra. E tem a lenda, não, tem que ter número de seguidores para ser escalado. É pedido para você em algum momento, Sibeli, quantos seguidores tem um ator ou não? Honestamente falando. Já tive no passado. No passado. Recentemente não sofri isso agora, mas no passado eu era obrigada a colocar. Hoje em algum você momento... acha que influencia a escalação no Brasil de hoje? Eu acho que não, Marquinhos. Eu também acho que não. Eu vou continuar indo contra a maré, assim. Eu também acho que não. E acho também, não quero dizer que uma pessoa que seja um influencer, porque eu acho que o cara é artista. Porque Se ele tiver talento, por que não? O cara tá ali, eu acho que é que nem o ator popular, acho que não tem a formação. Eu só acho que, às vezes, você precisa mesmo de técnica para fazer algumas personagens. Não é todo mundo que você consegue só a experiência de ter um domínio do vídeo, de não sei o que vai fazer você ser um bom ator. Acho que você tem que ter conhecimento de construção do personagem. Volto a repetir, não necessariamente precisa ser acadêmico essa construção, mas você precisa se experimentar. Você precisa saber aonde que você funciona, você tem que ter um domínio do seu corpo, que é a sua ferramenta de trabalho. Você comentou comigo lá no curso uma coisa que você me fez, na verdade, pensar, e eu queria saber se você mantém a sua opinião, se você mudou e em que pé que está isso. Você falou que era uma batalha dos agentes que tivesse cachê-teste para dramaturgia, assim como tem na publicidade. Aí você comentou, mas isso limita a escalação por questão de verba. Pode falar isso?
na sua visão? Não, pode falar. Isso para você ainda é um limitador, não é mais? Porque essa é uma discussão do momento, né? E eu achei muito pertinente até o que você falou. Você falou, quando eu não tenho uma verba estipulada, eu posso testar mais. Eu comecei a ter um outro olhar para isso. Eu acho assim, primeiro que eu acho que os orçamentos não estão preparados, acho que temos várias camadas, assim, eu não quero dizer que eu sou contra, mas eu acho que a gente limita sim. Por questão de orçamento, né? Questões de orçamento, porque tem um orçamento, né? Que são números. Então, por exemplo, se eu faço uma série, uma das séries que eu fiz teve 203 atores na temporada. Nossa. Então, pensa, se uma produtora, ela vai me dizer que eu vou poder fazer 10 testes com cada ator. Isso vai dar 2.030 atores. 2.300, né? 2.300. 203. Não, 2030. 2030. E aí, 2030 vezes R$100. É um bom dinheiro. Muito dinheiro para uma produção. Não tenho nada a ver com isso, o Sim. dinheiro da produção. Mas vai me limitar porque eu só vou poder apresentar 10, entendeu? Então eu tenho que acertar em 10. Você acha que eu vou me arriscar? Você vai buscar mais os certeiros, né? Porque eu tenho que aprovar. A minha função é aprovar o elenco. Então, o que eu gosto? É de trazer uma pessoa que ninguém pensou. E eu não acho justo eu pagar para 10 e não pagar para... Não vou, nunca vai acontecer Mas isso. qual é o número em média que você chama por teste, por personagem? Varia, dependendo do personagem. Não tem, por exemplo, tem pode personagens chegar a que eu 30 chamo só pessoas, 3. por exemplo? Teve testes que eu fiz com as crianças, por exemplo, para a beira do caminho. Foram quase 300 testes. Entendi. E a gente trouxe 9 crianças para o Rio de Janeiro, de lugares, Minas, Recife, Caruaru, para ficar uma semana fazendo preparação com a Laís Correia, para daí fazer o callback com o João, comigo, com o Breno e a Patrícia, para daí a gente aprovar. Então, olha só, se eu tiver que fazer teste, não vou nunca mais fazer um teste Laís com 13 Correia, um beijo. A Laís Correia foi minha produtora da Banda Vexame. Então. Que eu empresariei com a Marisa Hort, a Banda Vexame 1 ano, e a Laís era minha produtora, maravilhosa. Então, assim, como é que eu faço? Entendi. Então, não vou ter mais... Entendeu? Porque eu não vou chamar nenhum ator, se a regra eu compro as leis e as regras. Se tem que pagar cachê teste, eu vou pagar cachê teste. E só vai fazer quem realmente for receber. Quem tá. E aí eu acho que você limita. Eu acho que Rio e São Paulo vai limitar de novo para De novo as pessoas vão ter que vir para o Rio, morar no Rio, para serem vistas, não sei o quê, para poder serem chamadas. Eu acho que isso é um limitador. Eu acho que tem coisas... Mas essa discussão tá na mesa, Sibeli? Cara, tem... São Paulo agora, eu fiz um teste que a produtora é São Paulo, o produto é São Paulo, vai ser filmado em São Paulo, então a gente fez o teste e vamos pagar todos os cachês testes de quem fez. Mas é isso, assim, eu fiz uma produção, por exemplo, uma produção que total captada a 1.900.000 para fazer o filme, realizar, não entregar. Né? Muito pouco. Então, como é que eu faço para essa produção? Então, eles não têm direito a fazer teste com as pessoas? Ah, não, mas nesse caso, não está na lei. Lei é lei, né? Ou lei vai, é lei. ou vai. Concordo com você. Entendeu? Então, lei assim, é lei. Acho que foi feito que a gente poderia ter conversado mais sobre isso. Sim. Acho que tem coisas muito importantes que os atores têm que conquistar. Eu sou uma defensora dos atores. Acho que tem muita coisa que a gente tem que conquistar, mas eu não acho que é um cachê teste que vai modificar. Eu acho que a gente batalhar para legislar, para ter alguma ferramenta, tipo um MEI para ator, para que ele possa ter seguridade social, que ele possa ter uma aposentadoria, né? Que ele possa ter, sabe, assim, isso eu acho muito importante. A questão da publicidade, você ganhar não pelo buyout, você ganhar pela inserção. Tem um FII que todo mundo é igual, seja famoso, seja desconhecido. Todo mundo tem aquela taxa que o sindicato estabelece e você ganha multiplicando pela inserção que aquele produto vai ter. Se você é uma pessoa muito famosa, vão fazer 1 milhão de sessões. Se você é uma pessoa que não é tão conhecida e o projeto é menor, vai ser 10 mil. Você vai ganhar proporcional ao seu tamanho também, assim, sabe? A coisa que tem nos Estados Unidos, que os atores que tem, famosos bancam anúncio quando tem greve, bancam anúncio para poder ajudar os que não têm força, não têm voz, assim. Acho que tem muitas conquistas que os atores têm que ter. Acho que de várias coisas, que eu não vou abrir agora, mas que eu acho que é importante se lutar.
Mas eu acho que não é ali, no cachê teste para o conteúdo, sabe? Não seria a sua prioridade, digamos Não, assim. eu acho que não é. Acho que a gente precisa ganhar muita coisa antes de... E eu estou falando isso porque você me fez refletir. Eu gostei. Eu achei que eu acho que tem muito pertinente o que você colocou, esse fator limitador no orçamento. Teve uma pessoa que falou assim, mas aí você chama e você não paga. Eu falei, cara, não vai ter a menor chance. Aí não dá. Porque o cara é de Manaus, aí eu tô pagando todo mundo e não vou pagar ele? Não, vou pagar ele. Claro. Entendeu? Você nunca pensou em ir pra TV aberta? Ou a TV aberta nunca te chamou? Eu fui chamada. Você não quis, né? Não. Eu fui chamada, eu fiz o especial da Xuxa de Natal, foi quando eu lancei o Thiaguinho Martins. Ah, não sabia que você foi não o primeiro projeto dele. Ótimo. Ele e o Samuelzinho ali, foi Fernanda, foi que eu fiz, o especial de Natal para a TV aberta, para a Xuxa. E o Ruizinho, na época, meu sócio, foi fazer Andando nas Nuvens. A novela das 7. Novela das 7, aí ele teve um problema de saúde, não sei o quê, como eu era sócia dele. Você assumiu. Eu assumi uma parte até ele voltar, mas a gente fez também só uma parte. Aí eu fiz o SBT. Qual novela? Eu fiz agora, aqui, A Caverna Encantada. Ah, não sabia que tinha feito, não lembrava. Era a única emissora que eu não tinha trabalhado, porque eu trabalhei na Bandeirantes. Ah, é verdade, a gente fez vários testes com você. Tinha esquecido disso. E eu fiz Bandeirantes também, eu fiz TV aberta, fiz Mas uma novela. Mas você gosta de TV aberta? Gosto. Gosta? Gosto disso. Você já fez novela vertical alguma, não? Não. Que agora virou a nova febre. Não me chamaram. A gente está fazendo umas 30 escalações. Você hoje, como é que você analisa esse momento? Porque o momento ficou muito plural, muito bom de novo. O mercado voltou a amadurecer, voltou a ter investimentos, graças a Deus. 24 e 25 não foram os anos longe de ser o que nós vivemos 21, 22, 23. Teve uma recessão, mas teve um investimento diminuído. E 26 está um ano muito aquecido de novo. Você está animada com esse momento do Brasil e perante ao mundo? Porque nós viramos um foco mundial. Eu fui lá na festa do Golden Globe, fiquei muito impressionado, todo mundo lá, e realmente nós estamos no centro do mundo, o mundo está de olho na gente. Você como diretora de elenco, com essa escalação, com essa vitória do Oscar, né, com a indicação, você está animada com esse nosso momento? Em termos de... De tudo, de aquecimento de mercado, de produtividade. Eu acho que 2026 não está sendo um ano tão aquecido assim. Jura? Nossa, pra gente tá... Mesmo que tenha escalações, não acho que é tão forte como já foram outros anos. Até porque é um ano muito sensível. A gente tem eleição, tem Copa do Mundo. Eleição, então, são coisas que os investimentos, pelo menos nas leis... Tem os streams, que aí são dinheiros que não dependem de nenhum incentivo. Acho que está um pouco mais devagar. Mas eu acho que está... O que eu acho que é mais legal é a pluralidade de produtos que estão surgindo. Acho que isso... É o que enriquece, né? Porque o que o ator quer trabalhar... E junto com isso a diversidade, né? Que virou um fator fundamental, né? Tardio, né? Tardio. Eu sou líder da campanha Quero Veterano na TV e esse ano passado eu comemorei muito. Tiveram muitas vitórias. Muitos veteranos voltando ao ar. Graças a Deus esse ano já fiz uns 30 voltando agora recentemente. E Sueli Franco, graças a Rosane Schwartzman, depois de 5 anos, a televisão brasileira voltou a dar um personagem importante, estratégico, uma atriz de mais de 80 anos, graças ao Senhor, e outros atores mais voltaram. Você tem esse olhar, essa preocupação de que os veteranos tenham um personagem estratégico? Você tem essa conversa com os criadores da importância de ter grandes atores de personagens estratégicos? Ou isso não passa em nenhum momento por vocês? Não, as obras quando chegam para mim já estão prontas. Então, eu só tomo conhecimento da obra quando eu sou convidada, que aí eu leio o roteiro já está criado. Então, eu não participo de salas de roteiro, de criação de projeto. Às vezes eu participo, fazendo desenho para apresentação de projeto, quem são os atores que eu acho que pode fazer os 2 protagonistas. Isso antes de ter green light, de não sei o quê. Mas eu acho que tem que ter para tudo, Marquinhos. Acho tem que ter um equilíbrio. O que eu defendo é isso, é encontro de gerações. Encontro de gerações. A minha defesa é essa. Né? Acho que tem que ter encontro de gerações. Não dá pra gente visualizar tudo. Não. Maravilhoso. Cibele, muito obrigado. Já? Aí. Nós já passamos de 1h30. Tá vendo? Então, olha quase aí. 1h50. Olha aí. Você falou muito bem, dicas maravilhosas, excelente. Para terminar, você vai olhar para essa câmera e vai dizer a sua definição, o que é ser artista para você. Nossa, que difícil. Ser artista para mim é ser uma pessoa inteira e que tem
e que usa, né, usa o seu instrumento de criação para emocionar o outro, para transformar o outro, assim. Eu acho que a gente assiste um filme, a gente assiste uma novela, uma série, aquelas personagens vão te envolver em algum lugar que vai te transformar. Então, eu acho que ser artista é isso, é ter um encantamento pela vida, é ter um encantamento em contar histórias, é ter um encantamento em viver disso. Maravilhoso. Muito obrigado, de coração, viu? Obrigada a você Sorte pelo sempre. convite. Eu estou muito feliz de ter você no meu livro, ter você no meu curso, ter você no meu podcast. Você é uma pessoa queridíssima no meu escritório. Fernanda e Karina são apaixonadas por você, duas pelo fofas. Júnior. Né? Eu adoro ser seu amigo, seu parceiro. Tenho muita admiração e respeito por você. A gente conhece, ó! Mas eu acho que você sabe o que faz, de Uhum, verdade. Eu acho que obrigada. você sabe o que você faz. Inclusive, eu aprendi a entender o seu temperamento. Que É. hoje eu gosto muito, porque você é uma pessoa que fala, o que pensa, resolve ali e tá tudo certo. Né? E a vida é isso, a gente vai se descobrindo. Ai, também acho, né? gente. A gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo, vai entendendo o outro Guardar melhor, mágoa não adianta, não né? faz bem e pra acho ninguém. que a gente só amadureceu porque a gente criou uma verdade entre a gente. Isso é muito bom. Obrigado de coração. Obrigada a você. E para você que nos assiste toda quinta-feira aqui às 7 horas no nosso canal do YouTube ou no canal WePlay, sempre um público interessado em gente interessante. Um beijo, fiquem com a gente.